A blogosfera marca o nascimento do Dia do Clube, mas por trás há uma longa história de evolução. Se há coisas que o Dia do Clube fez ao longo dos anos, foi ter a capacidade de agregar portistas para discutir e debater o clube. Ano após ano, os eventos serviram para aumentar vertiginosamente a concentração de portistas. O convívio, a amizade, a camaradagem, o debate, a discussão, tudo em volta de um só objetivo: o nosso Futebol Clube do Porto. O clube que nos move, o clube que amamos, o clube que respiramos, o clube que defendemos. O Dia do Clube reestruturou-se, criou mais eventos, cresceu, levou o portismo a outros pontos, uniu no fundo a família azul e branca. Mas eis que chega 2020 e com ele surge uma pandemia que ameaça o mundo. Somos obrigados a suspender as nossas vidas
E o dia do clube também. No entanto, jamais paramos. Jamais desistimos. Continuamos a trabalhar sem saber o futuro, preparados para tudo o que viesse. Porque, no fundo, sentimos que a pandemia era apenas uma pausa. Uma pausa para regressarmos com energias renovadas. Dia do Clube, de portistas para portistas. E começo por dizer, estamos de volta finalmente. Boa tarde a todos. É um gosto ver esta sala cheia de portistas que acompanham o Dia do Clube, que, como sabem, é uma organização de adeptos do Futebol Clube do Porto, feita de portistas para portistas. Ver aqui e começar e fazer o regresso à casa de todos nós, que é o Estádio do Dragão, é um enorme prazer. E ainda para mais, começar com um evento tão especial. Um evento onde nós temos um convidado especial. O Presidente. O nosso Presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa. E também nos orgulha olhar aqui neste lugar privilegiado para esta plateia e ver tantas caras conhecidas, tantas caras e tanta gente que ama o Futebol Clube do Porto. E ver também caras novas, que é isso que é o Futebol Clube do Porto, sempre a renovar-se e cada vez somos mais. E ver pessoas de longe, como eu estou a ver aqui, o Nuno Oliveira, que vem de Ceia, a Cristiana Capela, que vem de Lisboa, o Pedro Cardona, que vem de Vila Real. Dou estes 3 exemplos, que são exemplos de portismo e que se enquadram em todos vocês. E agora, para darmos início ao evento, vamos lançar o vídeo sobre a temática deste evento. Dúvida? Não. Mas luz, realidade e sonho que na luta amadurece. Porto, palavra exata, nunca ilude. Não há derrotas quando é firme o passo. Ninguém fala em perder, ninguém recua. E de hora a hora cresce o baluarte. E azul e branca essa bandeira avança. Azul, branca, indomável, imortal. Como não pôr no Porto uma esperança se daqui houve o nome Portugal? Estamos aqui então para o Dia do Clube, a 40ª Sinfonia. Antes de dar início ao evento, eu não poderia deixar, porque como já disse, e é sempre bom referir, é um evento feito por adeptos portistas para portistas, mas como é natural, nós somos todos uma família e sozinhos não fazíamos nada. E, portanto, há algumas pessoas que merecem uma menção e um agradecimento especial. Em primeiro lugar, o nosso anfitrião e o nosso convidado especial, o nosso Presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa. O Sr. Alípio Jorge, é para quem peço uma salva de palmas também, que é incansável no apoio que nos dá. O Sr. Manuel Tavares, que não sei se já está na sala, o Tiago Gouveia, o Francisco J. Marques,
o Hugo Nunes, o Diogo Faria, o Jorge Sousa, que também está aí, que já ouvi, está ali, a Joana Seara, o João Dias e o Pedro Blou. Estes são os rostos de uma grande equipa que trabalha em prol do Futebol Clube do Porto para que possamos ter estes momentos de convívio. A 40ª Sinfonia, o nome surge por um motivo muito especial. O nosso presidente, como sabem, está a terminar o 40º ano de presidente. E o desafio que nós colocamos a nós mesmos já foi alvo de tantas homenagens durante este ano. Como é que nós vamos fazer para tentar fazer algo que ainda não tivesse sido feito? E então o que decidimos fazer foi uma abordagem destes 40 anos, não com títulos conquistados, porque isso, e todos nós temos que agradecer as alegrias que o nosso Presidente nos dá, mas fazer uma abordagem cultural sobre o que foi a evolução destes 40 anos e a forma como fomos dirigidos, como fomos capazes de acompanhar esta evolução das artes à tecnologia. Gostaria, e porque também não posso deixar de o fazer, de chamar os meus parceiros aqui do Dia do Clube, o Paulo Santos, que eu diria que é o nosso timoneiro, é o nosso Sérgio Conceição, o nosso Pedroto, o nosso Bobby Robson, o nosso Arthur Jorge e por aí fora. E o Bruno Sousa, que é o nosso mágico, é o nosso homem das artes, portanto é o nosso Deco, o nosso Taremi, o nosso Jorge Costa, e eu sou o tratador da relva. Hoje nós vamos abordar aqui essencialmente 3 temas, que é a 40ª letra, a 40ª cifra e a 40ª sinfonia. Para mim, se eu fosse a falar sobre a 40ª letra, se calhar eu falaria sobre o gol do Herrera na Luz. Se fosse falar sobre a 40ª cifra, se calhar falaria do pontapé do Kelvin ao minuto 92 naquela baliza. Se fosse falar na 40ª letra, provavelmente falaria naquele remate de letra do Zaidu na Luz. Como é disto que eu sei falar, eu queria chamar aqui alguém que é capaz, e muito capaz, de moderar estes temas, que é o nosso Joel Cleto, célebre historiador e que penso que não necessita de apresentações, porque é uma figura não só para o universo do Futebol Clube Porto, mas eu diria para o universo nacional mais que reconhecida. Joel. E de bola terminamos. Passo-lhe a batuta. Sim, senhor. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, pelo desafio para estar aqui numa data tão especial como é o Dia do Clube. Um dia feito de portistas para portistas. Permitam que saúde a todos na figura do Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que também é associado do Futebol Clube Porto. E com efeito, é um desafio estar aqui. Não é muito habitual eu estar a alinhar no Estádio do Dragão, porque coloca-me logo aqui um peso nos ombros ter que atuar no Dragão. Mas eu gostava só de vos lembrar, existe um quadro famoso que foi pintado por um pintor belga, André Magritte, em 1929, e que se tornou num dos mais conhecidos quadros do século XX. Ele pintou um cachimbo e intitulou esse quadro como "Ce n'est pas une pipe", não é um cachimbo. O que ele nos queria chamar a atenção é que quando olhamos para uma coisa, essa coisa pode ser aquilo que estamos a ver, mas pode ser muitas outras coisas. Um cachimbo não é só um cachimbo, é muito mais. É uma questão de percebermos o que está para trás ou o que está para lá do cachimbo.
E quando nós vimos um jogo de futebol, é um jogo de futebol. Mas pode ser muito mais do que um jogo de futebol. É, seguramente, muito mais do que um jogo de futebol. No início dos anos 80, na altura em que Jorge Nuno Pinto da Costa vai presidir ao clube, houve um famoso antropólogo, um homem que se tinha tornado bem conhecido por um livro que se calhar muitos têm lá por casa, chamado O Macaco Nu, chamava-se Desmond Morris, e ele escreveu já nos anos 80 um livro chamado, se calhar também existe aí pelas prateleiras aí de algumas casas, A Tribo de Futebol. E o que ele nos mostrava era mesmo isso, é que um jogo de futebol não é só um jogo de futebol. O nome diz tudo, A Tribo de Futebol, e aqui tribo não é de forma depreciativa, é explicar que não é por acaso que a maior parte, a esmagadora maioria dos clubes de futebol tem um nome de uma terra, um bairro, uma freguesia, uma cidade, porque as pessoas se identificam com o clube. Mais do que isso, o clube, afinal, está a representar um determinado território ou, enfim, a forma de pensar de algumas pessoas que se identificam profundamente. São uma tribo. E por isso, no jogo de futebol, é mais do que um jogo de futebol. É as pessoas se unirem em torno de um grupo de jovens, de jogadores, mas que estão ali a representá-los. E por isso, e o Desmond Morris também dizia isso, cada vez mais, ao longo da segunda metade do século XX, por vezes das frustrações, por que não dizer, muitas das aspirações, das reivindicações de determinados grupos, de determinadas cidades, determinadas regiões, se materializava no apoio aos clubes que levam esse nome. E sim, e por isso, quando vemos um jogo de futebol, não é só um jogo de futebol. E quando vemos um jogo do Futebol Clube do Porto, ainda mais, digo eu, é muito mais do que um jogo de futebol. Eu não quero, obviamente, é o risco que correm quando convidam um historiador, mas pronto, não quero vir para aqui falar-vos de história, mas eu gostava de vos recordar que estes últimos 50, e particularmente estes últimos 40 anos, com Jorge Nuno Pinto da Costa, de facto um jogo de futebol não é só um jogo de futebol, é um jogo de Futebol Clube do Porto, muito mais é do que um jogo de futebol. A cidade do Porto, durante os 50 anos anteriores, tinha sido remetida para, enfim, uma posição relativamente secundária. E dir-me-ão, mas então, sempre se disse que o Porto é a segunda cidade do país. Isso nunca foi posto em causa nos 50 anos anteriores. Sim, mas éramos a cidade do trabalho. Grande novidade. O Porto sempre foi uma cidade do trabalho. O Porto, desde a Idade Média, vamos já falar antes, que se afirmou como uma terra de gente dinâmica, mercadores, comerciantes, gente que carregava as mercadorias, descarregava e carregava as embarcações. O Porto sempre foi uma terra de trabalho, afirmou-se, cresceu por ser uma terra de trabalho. Não era preciso dizermos que éramos uma terra de trabalho. O Porto trabalha-se. Nos outros sítios faz outras coisas. E nós até ficaríamos orgulhosos por isso. Mas havia aqui um outro objetivo. No Porto trabalha-se. No Porto não se fazem outras coisas. Queríamos convencer que no Porto não fazíamos outras coisas. Queríamos fazer convencer, ou fazer-nos esquecer, a longa história da cidade como uma cidade reivindicativa, uma cidade resistente, uma cidade que nunca se calou quando lhe apertavam os calos ou quando não estava de acordo com, enfim, as afrontas que se faziam na cidade. Não, é a cidade de trabalho. É a cidade de trabalho. Eles trabalham. E como que se procurou esquecer essa memória do Porto. Esse Porto que na Idade Média se revoltava contra a presença dos nobres que na cidade vinham passar dias e dias, tinham o direito de aposentadoria, podiam chegar à casa de qualquer pessoa e correr com as pessoas à sua casa e ficar lá a descansar.
E o Porto consegue, na Idade Média, uma coisa que não existia em praticamente mais lado nenhum, que era os nobres não podiam ficar no Porto mais que 3 dias. 3 dias era suficiente para quem está em viagem chegar, descansar e ir-se embora. Alguns nobres tentaram ficar mais tempo, a coisa correu mal aos nobres. Procurava-se esquecer este Porto que se revolta contra o seu senhorio a determinada altura. Durante décadas o Porto anda em lutas contra o seu senhorio, que era nada mais, nada menos que o bispo. E nem por ser o bispo, o Porto deixou de se rebelar contra o bispo, porque carregava nos impostos, porque exercia a justiça da forma que a cidade não entendia. Esse mesmo Porto, que eu não vos vou agora aqui estar a amassar mais, esse mesmo Porto que se revoltou contra os impostos que os reis Filipes lançaram, as maçarocas, as regateiras do Porto revoltaram-se contra o emissário do Filipe que vinha cá cobrar os impostos, o mesmo Porto que se revolta contra o todo-poderoso Marquês de Pombal no século XVIII, o mesmo Porto que se levanta em armas e corre com os franceses na primeira Revolução Francesa. O Porto que marca toda a agenda política do século XIX, e é aqui que eu queria chegar. O século XIX e início do século XX, em grande parte, a política portuguesa foi marcada pelo Porto. O Porto, logo no início desse século, corre com os franceses de Napoleão. O Porto que em 1820, pela primeira vez, faz uma revolução que tenta impor no nosso país um regime, que para nós hoje é perfeitamente banal, mas um regime assente numa Constituição e num Parlamento. Mas depois, com a vinda do absolutismo, o Porto revolta-se de novo contra Dom Miguel e depois resiste a um cerco de mais de 13 meses, o cerco do Porto, e faz triunfar definitivamente o regime liberal. O Porto que depois, quando as coisas não estão a correr bem, impõe um primeiro-ministro que vai avançar com as reformas, que é Passos Manuel. Esse mesmo Porto que depois está por trás da regeneração. Esse mesmo Porto que depois, se é necessário, faz cair o grande líder da regeneração, que é o Fontes Pereira de Melo. Ao mesmo tempo que é o Porto que vai abraçando estas novas ideias que vão surgindo do republicanismo. O Porto que elege o primeiro deputado republicano às Cortes. O Porto que pela primeira vez tenta, falhou, mas pela primeira vez tenta, a 31 de janeiro de 1891, impor um regime republicano no nosso país. E esse mesmo Porto que, em fevereiro de 1927, apenas meses depois de se instaurar a ditadura militar a 28 de maio de 1926, em fevereiro, o Porto revolta-se. O Porto é de novo cercado. O Porto é de novo bombardeado, desta vez com aviões, 1927. Sei, é uma história que provavelmente é uma surpresa para muitos, porque durante 50 anos não se contou e caiu no esquecimento. E este Porto, que em 1927 falha, porque, ao contrário do que estava combinado, Lisboa não se revolta ao mesmo tempo. Falha e durante os 48 anos seguintes foi o que soubemos. E o que soubemos é a instauração de um regime profundamente centralista, onde tudo se passa a partir de Lisboa. E onde este protagonismo que o Porto tinha tido vai desaparecendo. O Porto é a cidade do trabalho. Deixem-nos lá tentar, vamos esquecer, consciente ou inconscientemente, porque isto não é um cachimbo. E paulatinamente, o Porto parece ter ido adormecendo e parece que este espírito reivindicativo, este espírito de revolta, este espírito profundamente identitário da cidade foi-se esquecendo, ou procurou-se esquecer. Nem que para isso, em 1940, se vá ao brasão da cidade do Porto e se lhe retire a coroa e o dragão, símbolo da luta do Porto na defesa do regime liberal constitucional. Nem que para isso se tire o coração de Dom Pedro IV. Nem que para isso se tire aqueles dois braços, um com uma espada e um com uma bandeira, que vocês continuam a ver na rotunda da Boa Vista, naquela figura feminina que lidera a revolta contra os franceses. Vão ver na rotunda da Boa Vista, ali, ela tem uma espada e uma bandeira, a mesma que existia no brasão da cidade e que continua a existir no emblema do Futebol Clube do Porto. Tudo o que lembrava este espírito antigo de revolta, da cidade, de inconformismo, de luta também por regimes mais justos, tudo isso se procurou fazer, esquecer. E chegamos a 74. E chegamos ao 25 de Abril e muitas destas coisas vão ser, obviamente, ultrapassadas. O Porto vai progredir em imensas áreas, enfim, o resto como a cidade.
Mas há que reconhecer que, 50 anos depois do 25 de Abril, essa vertente do Porto que marca a agenda política, esse Porto inconformista, esse Porto que se revolta contra as injustiças, esse Porto, curiosamente, não recuperou a importância dinâmica que tinha tido 50 anos antes do 25 de Abril. Este Porto, talvez porque muitos dos principais agentes políticos naturais da cidade, quando vão para Lisboa, parece que se esquecem da cidade. E esse espaço, no entanto, não está adormecido, porque faz parte da essência, das características dos portuenses. E, de algum modo, esse espaço, naturalmente, acabou por ser ocupado por uma instituição que representa as pessoas, uma instituição na qual as pessoas se revêem, uma instituição que tem os símbolos da cidade. Não. Quando vemos um jogo de futebol, não é só um jogo de futebol. Quando vemos um jogo de futebol do Futebol Clube Porto, seguramente que não é só um jogo de futebol. É muito mais do que isso. E é isso que muitos não entendem ou pretendem fazer de conta que não entendem. Não é um jogo de futebol. Bom, e porque não é só um jogo de futebol, não admira que o Futebol Clube Porto não se esgota apenas na intervenção desportiva, o que já não é pouco, como bem sabemos, mas o Futebol Clube Porto é muito mais do que isso e tem tocado em muitas outras áreas. E há 3 áreas que foram já aqui evocadas e que são particularmente queridas do associado Jorge Nuno Pinto da Costa. E uma dessas áreas é a pintura. E muito melhor do que eu, vamos convidar aqui para a mesa 2 figuras bem conhecidas. O mestre António Bessa e o Miguel Van Af Pérez. O mestre António Bessa, conhecido pintor da nossa cidade, estudou na Escola de Belas Artes do Porto. Injustamente só se conheceu um pouco mais, tornou-se um pouco mais conhecido quando se tornou o pintor do retrato oficial do Presidente da República. Mas nós já o conhecíamos há muito tempo. E a cidade habituou-se ao longo destes 40 anos também, ao passar pela Rua do Almada, a ver alguém que pintava a cidade também através da Rua do Almada. O Miguel é uma referência da cidade, nacional e internacional no mundo da arte. Recordo-vos que, entre muitas outras coisas, foi o responsável pela programação e responsável pela área das artes plásticas, quando o Porto foi Capital Europeia da Cultura, em 2021. Dirigiu o Centro de Arte Contemporânea da Galiza, tem sido curador de muitas exposições no país e fora do país e, nestes últimos anos, curador de muitas das exposições de arte plástica que têm passado pela cidade. E já lá vamos. Porque eu primeiro queria perguntar ao mestre António Bessa quem era o António Bessa há 40 anos? Bem, o António Bessa de há 40 anos era um adepto fervoroso do Futebol Clube do Porto, amante da nossa cidade e um pintor. E um pintor que deslumbrava nas suas telas, ansiosamente com tudo que me vinha às mãos. E seguramente é isso. Todo o meu trajeto como pintor vem até aqui, até esta cadeira que estou sentado. E muito me dá grato, porque o Presidente da República veio lá buscar o retrato oficial, como disse o Joel. Mas antes do Presidente, havia outro Presidente que já estava a dar notoriedade, que era o nosso Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.
esse já me tinha ido buscar muitos trabalhos e eu estava muito reconhecido e me estavam a reconhecer por causa disso. Portanto, posteriormente isso veio o Presidente da República, mas antes outro Presidente estava a dar-me muito. Já tinha sido tratado. Exatamente. Mas, mestre, mas recuando há 40 anos, como é que era a Rua do Almada nessa época? A Rua do Almada era uma rua cheia de gente. Fervilhava de gente que trabalhava nessa rua. Era uma rua dos parafusos, das ferragens, mas havia lá muita gente a trabalhar. Eu vi muita gente a sair do emprego, despedir-se de uma porta para entrar na outra porta. O trabalho era tanto que as pessoas não tinham desemprego ali na Rua do Almada, não. Penso que posteriormente isso veio a desbandada, a Rua do Almada ficou deserta e assustadora, por causa dos centros comerciais que começaram a desbandar e a levar os clientes todos para as superfícies sociais. Miguel, eu vou fazer a mesma pergunta, não sobre o que era a Rua do Almada para o Miguel há 40 anos, mas... Podes perguntar. Também posso perguntar, ok. Mas numa altura em que, recordo-vos, a autoestrada para Lisboa terminava ali nos Carvalhos. Não é? Que as coisas mudaram muito nestes 40 anos. Numa altura em que não havia via de cintura interna. Ela saía da Ponta Rábida e terminava ali naquilo que nós hoje chamamos o Nó de Francos. Não é? Mas o Porto há 40 anos, do ponto de vista das artes plásticas, enfim, havia todo um passado interessantíssimo de famosos pintores da cidade, mas como é que podemos caracterizar o Porto há 40 anos do ponto de vista artístico? Eu, se me permites, embora prefira à esquerda à direita, mas os meus amigos da direita estão-me a ver de costas. Vou-me pôr só um bocadinho mais para aqui, para não ficar de costas para ninguém, peço desculpa. Bom, é muito engraçado porque, falando na Rua do Almada, eu nasci na Rua Sá da Bandeira e, portanto, vivia num prédio que era exclusivamente um prédio da EDP, portanto nós éramos os únicos inquilinos. Eu era filho de uma família de 7 filhos, portanto a minha infância sempre foi muito solitária, porque na Baixa não havia famílias praticamente a habitar, já nos anos 70, 80 aquilo já era complicado. E a minha distração começou a ser... Ainda bem que ninguém me perguntou, podia ser não portista, mas por acaso sou portista. E vinha a pé de Sá da Bandeira e vinha ver os treinos dos jogos, dos jogadores de futebol. E quando comecei a vir ao futebol, que era bastante novo, fazia uma coisa que hoje em dia era absolutamente impensável, que era ir para a porta da entrada, dar a mãozinha a um senhor qualquer que não conhecia e pedir: o senhor não se importa, leva-me para dentro do estádio, e eu ia, não é? E vi grandes equipes, vi equipes de Tibi, Gabriel, Simões, Freitas, Mursa, Rodolfo, Romeu, Frasco, enfim. Tenho pena de ter visto pouco o Serinha jogar, mas ainda vi depois, enfim, grandes equipes. Houve ali um período que sofremos um bocadinho, enfim, mas felizmente este clube realmente deu-me muitas alegrias. E em relação às artes visuais, queria também só salientar uma coisa, que quando se fala no Sr. Presidente e nos títulos que o Sr. Presidente nos proporcionou, por vezes esquecemos talvez de uma coisa que vai estar para além dos títulos, que é estarmos aqui dentro e sentados em cima de uma obra de arte, não é? E esse legado é absolutamente extraordinário, porque realmente, enfim, comparado com os nossos adversários, isto é uma obra de arte, a outra são os legos, não é? E portanto tivemos a sorte e tivemos E tivemos o privilégio de ficar na cidade do Porto, que tem tanta coisa que nos pode honrar, ficar com este magnífico estádio. Eu era muito, muito amigo do nosso querido Alberto Carneiro, é também um privilégio entrar aqui e poder ver esta peça do Alberto Carneiro. Mas voltando à questão das artes, tu falaste em muitas
em muitos acontecimentos que marcaram, digamos, um espírito livre desta cidade e o espírito, entre aspas, revolucionário. E há uma história que talvez as pessoas não conheçam. Enfim, toda a gente hoje em dia conhece a realidade daquilo que é o Museu de Serralves e o que é que o Museu de Serralves representa não só em termos nacionais como internacionais. É uma das instituições culturais mais respeitadas internacionalmente na área das artes visuais. E mas quem Miguel colabora regularmente. E que muitas vezes não se sabe, e é uma história muito curiosa, é que a gênese longínqua do Museu de Serralves tem uma data precisa, que é em 74, julho, se não me engano, de 74, em que artistas intelectuais fazem uma manifestação em frente ao Museu Nacional de Soares dos Reis, que representa, lá está, o tal centralismo, e esses artistas intelectuais, muitos deles, enfim, que estavam ou que gravitavam nessa grande instituição que é a Cooperativa Árvore, que foi uma cooperativa criada por artistas nos anos 60, e fizeram aquilo a que chamaram o enterro do Museu Nacional de Soares dos Reis. Havia umas faixas a dizer, morreu hoje o Museu Soares dos Reis, etc., e isso fez com que a diretora de então cedesse e na altura, jovem crítico, por acaso era um crítico de Lisboa, que estava a viver no Porto, que era o Fernando Pernes. O Fernando Pernes é convidado a criar, dentro do Museu Nacional de Soares dos Reis, o Centro de Arte Contemporânea, que funcionou desde 1976 até 80. E é a partir da atividade desse Centro de Arte Contemporânea que, curiosamente, o Estado começa a assumir a necessidade da construção de um Museu Nacional de Arte Contemporânea e que seria no Porto, porque se disse que na altura essa atividade realmente faria sentido, e enfim, e os anos 80, o princípio dos anos 80 foram também a um princípio, enfim, de alguma descentralização, nessa tentativa de descentralização. E, portanto, há uma série de documentos que são as propostas para a criação do futuro Museu de Arte Contemporânea no Porto, que teve localizações possíveis um bocadinho obtusas até, pensou-se no mercado Ferreira Borges, que não tinha condições, evidentemente, e depois, finalmente, com a aquisição da Quinta de Serralves, fez-se lá aquilo que é hoje o Museu de Serralves. E, portanto, nasceu da vontade da rua a criação de um Museu Nacional de Arte no Porto. E, portanto, isso vem nessa tradição. É também muito curioso que em 1976, se não me engano, ou 7, um dos alvos dos atentados bombistas de extrema-direita foi exatamente a Cooperativa Árvore, não é? Porque foi identificada como sendo, digamos, uma força de resistência e de afirmação da Revolução de Abril. E, portanto, o Sr. Presidente comemora 40 anos, eu estou a trabalhar numa grande exposição que vou fazer em 24, em Serralves, sobre os 50 anos do 25 de Abril, e é muito curioso porque, apesar de tudo, e o Covid demonstrou isso, a nossa vida sem cultura, de facto, é uma vida muito vazia, não é? Portanto, imaginemos o que era ter tido de passar 2 anos encerrados em casa se não tivéssemos música, se não tivéssemos livros, se não tivéssemos filmes. Portanto, nos momentos extremos é que realmente, por vezes, a arte se afirma, e a palavra se afirma como algo absolutamente indispensável. E eu conto muito uma história, e vou acabar só, que eu acho muito bonita, que é um episódio que um grande intelectual europeu, o George Steiner, conta num livro maravilhoso que se chama Errata, Revisões de uma Vida, que é uma autobiografia. E ele conta esta história que num campo de concentração nazi, um grupo de judeus fica muito, muito preocupado porque viu que os carcereiros, os nazis, tiraram a tora ao Rabi. E eles estavam muito preocupados e perguntaram: e agora como é que isto vai ser? E ele tem uma expressão linda, e ele diz assim: os meus amigos, não se preocupem, leiam-me, não é? Porque nos podem tirar tudo, mas as palavras estão lá
E, portanto, ele disse, vocês não se preocupem porque me podem ler. E esse é o maior poder que nós temos, não é? É saber que nos podem despojar de tudo, mas temos sempre alguma coisa que nos identifica e que podemos transmitir aos outros. E isso que nos identifica, que podemos transmitir aos outros, é também, obviamente, este espírito de deportismo. E é algo que o António Bessa tem cultivado, porque sempre que passamos pela Rua do Almada e espreitamos para o interior da sua oficina, não é só o retrato do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, não, há sempre ali uma série de telas onde o azul e branco está presente. Mestre, como é que surge esta, eu não vou dizer quase que obsessão, mas este programa continuado de pintar temas relacionados com o Futebol Clube do Porto? Porquê? Isto faz parte muito da paixão que se tem. Quando se pinta algo que nos sente, que nos dá muito. O facto de haver quadros do cariz de desporto do Futebol Clube do Porto foi por causa de uma exposição que aqui fez no museu, que representava 3 cidades e 4 presidentes. O quarto presidente, o nosso presidente do Futebol do Porto, que englobava os temas que lhe diziam respeito, que era o desporto. Portanto, a partir daí, foram-se vendendo as obras que se tinha feito. Foi sempre preocupando o meu espaço com outros trabalhos que se diziam ao desporto. Portanto, o desporto está na minha vida, não é? O Futebol Clube do Porto está na minha vida, é a minha vida. Eu respiro Porto. Eu digo a muita gente, eu tenho orgulho em viver no Porto, porque o Porto tem 2 presidentes. Sobrevive com 2 presidentes. E é esta a minha alegria quando pintar o Porto, é extraordinário. Quando pinto a cidade do Porto, também é fascinante porque ouço as gentes dentro das casas que pinto a sussurrar o Futebol Clube do Porto, a vibrar com os golos, a ouvir os relatos. É essa sensação é a minha alma que está ali metida. Se repararem nas telas do mestre António Bessa, não é imediato, porque, como todos conhecem, ele é um retratista exímio, olhamos para ali e parece uma fotografia. E depois, o fundo, muitas vezes, nomeadamente quando são figuras ligadas ao Futebol Clube do Porto ou portuenses, as imagens de fundo são da cidade e tal. E se repararmos bem, ele povoa as telas com pequeninas figuras humanas. São essas tais pessoas que estão por ali espalhadas a contar a história da cidade. Deambulam em cima dos telhados, vão conversar com o vizinho. Portanto, passeiam-se pelos telhados. Há gente que atravessa telhado por telhado, vão conversar com o vizinho ao lado. Há esses personagens que eu senti sempre na vida do Porto. As pessoas que conversam das varandas umas para as outras, a interação com os vizinhos. É esse sentimento que eu tenho quando povoo as minhas obras com a gente que andam pelos telhados. É a sensação de convívio que o povo do Norte que tem. Não é só o trabalho, não é só o povo do trabalho, mas é o trabalho de convívio, de amizade. Vive-se muito, respira-se muito o Porto. E quem vem aqui a ver um futebol, que gosta de ver o futebol, vibra-se com o Porto. É a sensação do Porto estar ali presente. O mestre António Bessa tem histórias incríveis, que algumas delas ele provavelmente não quer confidenciar, mas eu mesmo assim vou tentar, porque há algumas coisas quase mágicas que acontecem com as telas do mestre António Bessa. E não quero, enfim, aqui confidenciar-nos, enfim, estamos umas centenas, mas, por exemplo, em torno daquele quadro do Conceição. O quadro que fez e que tem... Sim, eu fiz um trabalho para uma igreja de Coimbra, em que o Sérgio Conceição está
estar numa situação de prece, a rezar, porque ele fez uma promessa de ir a Fátima a pé, quando foi campeão. Se foi cair, foi campeão. E os jornalistas fotografaram o Sérgio Conceição num sentido de prece. Então eu aproveitei esse trabalho, aproveitei essa posição do Sérgio Conceição e fiz um trabalho para uma igreja de Coimbra, para o altar dessa igreja. Depois comentei com o Pinto da Costa e disse, há de dizer ao Sérgio Conceição, que no altar de uma igreja em Coimbra há um quadro que ele está lá no altar a rezar. E o Pinto da Costa disse ao Sérgio Conceição, e o Sérgio Conceição percorreu as igrejas todas de Coimbra à procura desse quadro, até que o encontrou. E foi lá várias vezes rezar a essa igreja, para ver se encontrava o padre. Um dia encontrou o padre lá, e o padre, cumprimentaram-se os dois e disse ao padre, é o padre Francisco Pior, Padre Francisco, eu gostava de baixo de quadro para a minha casa. Ou seja, não posso, pertence à hierarquia da igreja, isto é só o bispo é que pode autorizar o quadro ir embora. Então eu ligo para o bispo. E ele então ligou para o bispo disse-lhe assim, olha, Padre Francisco Prior, nós nunca sabemos os desígnios de Deus. Quando nos vêm coisas às nossas mãos, se o quadro é para o Sérgio Conceição, deixa-o ir. E o quadro foi. Mas antes dele ir, o padre disse, deixa-me ligar para o pintor, porque ele tem que fazer outro quadro para substituir este. E então foi nessa altura que eu entrei em convívio e amizade com o Sérgio Conceição, até hoje. O Sérgio Conceição é que me tinha que pagar o quadro que ia levar. No segundo quadro, ao pintar o Sérgio Conceição, em vez do Sérgio Conceição, fiz notar mais o Sérgio Conceição, a ver-se mais o Sérgio Conceição, a notar-se. Mandei as primeiras imagens ao padre, o padre comentou, mas está espetacular o quadro, o Sérgio Conceição está espetacular, mas eu temo que o Sérgio Conceição assim, as pessoas vêm aqui rezar, só olham para o Sérgio Conceição. Então o padre disse, então não será melhor disfarçar um pouco o Sérgio Conceição? Sim, claro, disfarço. Mas ligo para o Sérgio Conceição estava no avião para Turim, íamos jogar com a Juventus, e disse-lhe, olha, o padre acha que tem que tirar a cabeça do Sérgio Conceição para outra, o que é que acha? Não, continuo com o quadro, que eu fico com o quadro também. E eu, então, tive que fazer um terceiro quadro. Então, tive que fazer um terceiro quadro. Essa foi uma história engraçada e graças a essa história que mantenho uma amizade muito boa com o Sérgio Conceição. Miguel, podemos falar de uma pegada do Futebol Clube Porto nas artes plásticas na cidade e não só? Quer dizer, temos aqui no Estádio do Dragão aquele fantástico painel de azulejos do Rezende, temos intervenções mais recentes de grafites como a Azul e não só, mas para lá disso há muito mais do Porto na intervenção das artes plásticas. Quando mais seja, estou a falar com um curador de exposições aqui no museu, não é? Não, eu acho que basicamente há muitos artistas que são portistas, não é? E já se falou aqui, esse sentido de pertença também tem a ver com o espírito de ser portista e ser portuense, não é? Eu acho que é incrível. Eu falei no estádio e o nosso anfitrião perguntou-me, onde é que queres estacionar o carro? Ou tens um estacionamento VIP, ou coisa assim? Eu disse, olha, eu sou fã do metro. Porque eu comecei a usar o metro quando regressei da Galiza, estive lá há 5 anos, e realmente eu lembro-me, porque estive muito envolvido no Porto de 2001, e lembro-me das polémicas à volta da construção do metro, estava toda a gente também muito farta das obras, etc. Mas estas coisas só se fazem com pessoas que sentem a cidade e que são visionárias, não é? O Fernando Gomes, é preciso dizer com todas as letras, foi um visionário para a cidade. E estamos hoje em dia a aproveitar esse legado, não é? Que é muitas vezes vilipendiado, não é? Eu não sei,
Não sei se sabem, mas eu fui vereador da Câmara Municipal do Porto, da oposição. Estava na lista do Francisco Assis e, portanto, fui vereador da oposição no tempo do Rui Rio. Enfim, todos nós sabemos o que é que representa um presidente de Câmara que quer estar de costas voltadas para o maior símbolo da cidade, não é? Foram tempos difíceis, acredito que o Sr. Presidente tenha passado uns tempos difíceis, eu passei uns tempos difíceis, lembro-me da invasão do Rivoli, que se manifestaram artistas também, mais uma vez, contra aquilo que estava a ser feito no Rivoli, portanto, demonstrando mais uma vez que a cidade tinha esse sentido de responsabilidade. Mas nesse contexto eu acho que acima de tudo o Porto é um conjunto de pessoas que defendem não só a cidade, outras que são visionárias relativamente à cidade e com as quais nos identificamos, e por isso perpassa depois também em todas as áreas da cultura, com certeza, e essa inspiração é de facto muito importante. Quer dizer, o Sr. Presidente teve que ser durante muitos anos muito agressivo, digamos assim, relativamente ao centralismo lisboeta. Mas na área da cultura passa-se o mesmo, quer dizer, é impressionante como é mais difícil ainda no século XXI ser um artista plástico no Porto comparativamente àquilo que é a realidade da circulação dos artistas em Lisboa. E depois, mas nós vingamos-nos sempre, nós servimos a vingança sempre fria, não é? Na arquitetura do século XX falamos de arquitetos e temos que falar de arquitetos de Porto, coitados, é um azar. A nível de música, a mesma coisa. E agora temos um prémio Pessoa, o prémio da literatura, que foi dado também aqui a um jovem médico do Porto. E, enfim, vamos chateando as pessoas assim, aos poucos. Muito bem. Mas aqui no Museu do Futebol do Porto, o que tem sido fazer curadoria de exposições aqui no museu? Não, eu estou ligado realmente ao Espaço João Pereira Mendes, que é uma sala dedicada à arte contemporânea, e tem sido um prazer. A mim dá-me um duplo prazer, porque como eu trabalho muitas vezes em instituições especificamente culturais, museus, centros de arte, eu também sei que o público dessas instituições é um público mais ou menos estabilizado. E para mim fazer uma exposição de arte contemporânea dentro do Museu do Futebol do Porto é sempre uma surpresa, porque sei que vou ter públicos completamente diferentes. E esse foi um dos grandes desafios. E aquilo que nós fazemos é, genericamente, 3 exposições por ano, uma de uma coleção particular que damos a conhecer. Foi o caso, por exemplo, da coleção do engenheiro Ilídio Pinho, da Fundação Ilídio Pinho. Depois uma com coleções institucionais. Vamos fazer agora, inauguramos para a semana uma de uma coleção particular também, do Sr. José Lima, de São João da Madeira. E depois vamos fazer também com a Fundação Júlio Rezende, que é uma fundação que infelizmente até está a passar momentos relativamente difíceis. E portanto é uma maneira de mostrar arte a um público muito mais alargado, a um público que muitas vezes não frequenta os museus e que tem acesso a este tipo de bem cultural de forma gratuita, o que para mim é extremamente gratificante. Muito obrigado. Queria agradecer aos dois, mas ainda a propósito das artes plásticas, ou não, há aqui um associado que quer fazer uma intervenção. Em primeiro lugar, eu queria felicitar os organizadores deste dia do clube, que ultrapassa todas as expectativas que eu tinha, não por desconhecer o vosso mérito nem o vosso portismo, mas porque realmente não é fácil juntar tanta gente com esta qualidade e ter a sensibilidade para juntar pessoas para falar de temas que são queridos a todos nós. Muitos parabéns e muito obrigado.
nosso querido Joel Cleto deu-nos uma lição de história e, enquanto falou do Porto, esteve brilhante. Depois teve um pequeno equívoco. É que não foi o mestre Bessa que ficou conhecido por pintar o Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa é que ficou mais conhecido por ter sido pintado pelo mestre António Bessa. O mestre António Bessa conheço há muitos anos, também não exageremos, mas há mais de uma década de anos, e um dia entrou no meu gabinete e propôs-me que queria pintar o meu retrato. E eu disse-lhe, pode pintar, desde que não seja para vender, porque isso pode ir parar às mãos de alguém para fazer tiro ao alvo. E ele comprometeu-se e depois ofereceu-me, eu quero dizer que tenho mais de uma dúzia de quadros do mestre Bessa, mais de uma dúzia. E ofereceu-me um quadro lindíssimo em que eu estou com o meu dragão, infelizmente já falecido, que é um quadro excelente, como toda a gente reconhece. E depois tenho, desde um quadro que tenho no meu gabinete, em que estou juntamente com o nosso saudoso bispo Dom António Francisco, tenho com o general Ramalhianes, tenho com o nosso antigo Papa, que está no nosso museu. Esse quadro está atualmente no nosso museu, e tenho muitos outros, mas tenho uma história muito interessante, que é o seguinte. Um dia o mestre telefona-me e diz assim: Presidente, o padre de Matosinhos encomendou-me um quadro para pôr na igreja com a Sagrada Família, mas moderna. E a Sagrada Família tem que ser moderna e tem que se ver a igreja de Matosinhos para marcar que é realmente em Matosinhos. Eu disse, então? Ele disse, uma família moderna tem um cão, de modo que eu vou pôr lá o seu cão, que era o Lúcio. E eu disse-lhe, isso fica bonito, mas eu não sei se depois o padre quer. E eu disse, olha, se o padre não quiser, espero que não queira, eu fico com o quadro. Mas foram inaugurar, estou a falar correto? Entretanto, vão fazer a exposição em Matosinhos, o quadro é maior do que aquele ecrã, e lá está o Lúcio, impecável, no meio das pessoas que rodeiam a Sagrada Família. E o seu bispo do Porto perguntou ao mestre, está ali um cão? E o mestre disse, é o cão do presidente do Porto. E ele respondeu, então está bem, fica mais valorizado. De modo que infelizmente aceitaram o quadro. O quadro está mesmo junto do altar na igreja de Matosinhos, se quiserem ir ver, está lá em destaque, e eu fiquei muito contente porque foi uma maneira de imortalizar o Lúcio, que era o nome do cão, que infelizmente morreu no mês passado de outubro. Portanto, esta é uma história deliciosa e quero dizer, e o mestre sabe que no meu gabinete, em minha casa, estão muitos quadros que davam para fazer uma exposição só do mestre Bessa. Em relação ao que disse o nosso querido amigo Miguel, em relação à pandemia aconteceu uma coisa interessante. Eu moro aqui perto, portanto, na Alameda, portanto, nunca tive que estar fechado, porque daqui e ali era um salto. E como não estava aqui ninguém, eu nunca deixei de vir cá. Mas nos tempos em que tinha mesmo que estar em casa, o meu entretenimento foi decorar poesias que eu gostava muito e não sabia de cor, como por exemplo O Menino da Sua Mãe, do Fernando Pessoa. Portanto, no meio daquela desgraça que nos aconteceu a todos, foi de facto, os livros foram importantes para ajudar a passar o tempo. Muito obrigado.